Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos e mais especificamente sobre esse mercado lá no Rio Grande do Sul. E quem está aqui com a gente hoje para falar do assunto é o presidente da Axurs, o Valdeci Folador. Seja muito bem-vindo, Valdeci. Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Vamos conversar aí sobre o mercado de suínos, enfim, dar um panorama do que está acontecendo aí. Valdeci, a gente tem acompanhado desde o começo do ano, né, o movimento, principalmente na suinocultura independente, que tem sofrido com muito prejuízo. O preço pago pelo animal ao produtor não bate com os custos de produção. E agora, no final do ano, quando tradicionalmente se tem a expectativa de preços melhores por causa da proximidade com as festividades de fim de ano, a gente também não vê uma arrancada nesses preços. Como é que está a situação aí no mercado gaúcho? Olha, o mercado gaúcho do suíno vivo, ele realmente está complicado aí nas últimas semanas. Os preços têm baixado aí toda semana praticamente um pouco, né? A alegação dos frigoríficos é que as vendas elas estão até acontecendo, só que com preços baixos. Nós temos aí, olhar para as exportações, nós temos bons volumes de exportações acontecendo, só que a preços que mal fecha a conta para exportar, segundo o que nos informam os exportadores. Então, isso cria toda uma pressão de preço sobre o suíno vivo do produtor independente. Os produtores, semana a semana, eles até têm conseguido colocar a sua produção, não têm tido maiores dificuldades, de uma forma geral. Pontualmente, um ou outro que às vezes tem alguma dificuldade de colocar os animais da semana, mas o mercado está rodando e a choradeira é grande aí por parte dos frigoríficos, enfim, a reclamação. Nós temos visto também os preços de carcaça lá no atacado caindo drasticamente. Então, quando nós temos uma carcaça que cai muito o preço, consequentemente se reflete para o preço do suíno, mesmo que isso não seria esse reflexo todo imediatamente ser passado para o preço, mas é usado como balizador para a compra de suínos vivos. E como nós sabemos, há muito poucos frigoríficos que compram algum volume de suíno vivo, e aí você não tem muita concorrência e fica mais fácil para que eles consigam aí baixar os preços dentro daquilo que eles acham necessário para fazer fechar a conta deles. Então o produtor acaba não tendo muita saída nesse momento. Enfim, ele precisa carregar os animais, ele precisa fazer girar a produção, porque na semana seguinte já tem mais matrizes parindo, leitões sendo desmamados, leitões sendo descrechados, leitões que precisam espaço nas terminações. Então é uma roda que nunca para de girar, e o produtor precisa, com o preço cobrindo o custo ou não, comercializar a sua produção semana a semana, sem muita possibilidade de reter para tentar pegar melhores preços. E Valdeci, falando nessa questão então desse giro na produção, né, a gente tem então esse cenário atual aqui no Brasil, né, de que a gente tem esses problemas ainda na venda interna, né, com os preços mais baixos. A gente já detecta sinais de que as exportações, né, o preço pago pela tonelada vem baixando semana a semana. Analistas que conversam conosco aqui no Notícias Agrícolas pontuam que esse é um movimento da China renegociando contratos, porque os preços da carne suína na China localmente estão muito baixos.
há alguma sinalização dos suinocultores aí no Rio Grande do Sul, algum planejamento de uma possível redução na produção? E claro, né, que a suinocultura é uma atividade de ciclo longo, isso demoraria um pouco para ser visto, né, o resultado. Mas tem alguma programação, alguma ideia já de alternativas para reduzir a produção? Não, Letícia, isso é uma questão, vamos dizer assim, que está fora de cogitação, porque, que nem tu colocou, a suinocultura é uma atividade de ciclo longo. E o produtor sabe que a suinocultura, ela tem esses momentos de altas e baixas, e mesmo com dificuldades agora, o produtor, ele busca manter a produção, porque no momento que o mercado recupera, ele vai buscar recuperar também essa questão financeira aí, para naquele período que ele teve menos ganho ou teve perdas econômicas, teve prejuízos. Então, isso não está no radar. É mais fácil o produtor botar uma porca a mais do que tirar uma do plantel, né? O produtor pode daqui a pouco, se o momento realmente fosse muito complicado ou muito prolongado, como já aconteceu em outras vezes, retardar a colocação de leitoas, diminuir o número de descarte de matrizes, enfim. Mas isso não está acontecendo porque, na visão do produtor, é passageiro, e a expectativa é que logo aí na frente venha a retomar essas questões de mercado externo, principalmente nos preços, como tu comentou, que os analistas têm conversado aí, e também o mercado interno. Há expectativa agora no mês de novembro, aí, a partir do dia 20, se não me falha a memória, 15 ou 20, já começa a entrar a primeira parcela do 13º, depois lá em dezembro temos mais outra parcela do 13º. Então, daqui a pouco é mais dinheiro que vem para a economia, e o consumidor vem a comprar mais. Também o que se observou aí nos últimos dias é uma reação no preço da arroba do boi vivo. E se o preço do boi tiver força para subir e voltar a patamares próximos do que estava o preço da arroba do boi, a carne bovina, ela é um balizador também para a carne suína e deixa de forçar preços em cima do nosso produto. Então, esses movimentos de mercado aí, esperamos que eles venham favoravelmente. E o mercado internacional é continuar mandando, né, exportando dentro dos volumes e no valor que hoje estão, porque se você não exportar o atual volume, você vai botar onde esse volume que hoje é exportado? O mercado interno já está abastecido. Se você trouxer mais volume do que exporta, jogar para o mercado interno, isso tende a piorar a situação, degradar ainda mais os preços aqui internamente, e aí todo mundo vai perder. Então ir com cautela, ajustar as contas, mesmo que o produtor hoje já tem tudo muito ajustado, é tudo muito profissional hoje a produção, e aguardar passar o momento, aquelas reservas que o produtor conseguiu fazer lá no segundo semestre de 19, todo o ano de 2020, que foi um ano muito positivo aí em resultados econômicos. Então, aquelas reservas, o que o produtor sobrou de investimentos ou melhorias que ele fez, ou de contas que ele tinha atrasadas ou a pagar de períodos anteriores de crise, usar agora para passar esse momento aqui, e logo aí na frente o mercado deve virar novamente. E, Valdeci, a respeito da relação entre preço pago ao produtor e custos de produção, na última sexta-feira, né, que foi realizada então a negociação, perdão, na suinocultura independente aí no Rio Grande do Sul, o preço acordado foi então de R$ 6,24 o quilo vivo. Como que está então essa relação com os custos? A gente sabendo que milho e farelo de soja tiveram um leve arrefecimento de preços, mas ainda continuam em patamares altos. Olha, Letícia, o custo de produção com o preço recebido
está faltando dinheiro para fechar a conta, né? Então, isso continua, porque os preços do milho estão na casa dos R$ 90 a saca, o farelo de soja tem baixado nas últimas semanas, então ajuda a arrefecer um pouco o custo da alimentação por parte do farelo, mas nos preços de milho isso não tem refletido baixas aqui. Então, o custo de produção hoje, com o preço de venda, ainda está faltando dinheiro para fechar a conta. Então, aquele produtor que não tinha estoque de milho, que está só da mão para a boca a sua compra de milho e ele tem uma condição um pouco mais difícil em relação a custo de produção versus preços de venda. Mas é o momento, tem que agora continuar fazendo a produção girar e torcer para que nós tenhamos uma boa safra de milho aqui no Rio Grande do Sul, que chova, que a gente tenha uma boa produtividade. Está vindo uma boa colheita de trigo aqui no estado, bastante trigo vai ir para as fábricas de ração, para a produção de ração para suínos, então isso daqui a pouco provoca ali na frente uma pressão de baixa também no preço do milho. Mas ir fazendo o melhor possível para passar esse momento difícil, não tem muito o que fazer. E, Valdeci, qual que é a estimativa, né, de prejuízo de relação, né, frente a esse preço pago pelo animal ao suinocultor, esse preço, então, de R$ 6,24? Quanto que o suinocultor está perdendo pelo animal terminado vendido? Olha, hoje o produtor está perdendo aí em torno de 70, 80 centavos ao quilo, às vezes. Hoje a maioria vende animais de 130 quilos. O produtor, na média, aí está tendo uma perca aí em torno de 90 a 100 reais por suíno aí, entre o preço de venda e o custo de produção. Aquele produtor que não tinha nenhum estoque de milho, que está com o preço de milho totalmente atualizado para os atuais valores, não tem muito o que diluir ou não tem nada para diluir em estoques com preços menores. Então, basicamente, hoje é isso aí, em torno de 90 a 100 reais é a perca do produtor aí por animal entregue à agroindústria. Se esses preços melhorarem, né, com essa possível demanda mais aquecida no final do ano, como você comentou, a questão da entrada do 13º salário, das festividades de final de ano, mesmo se esse preço melhorar, ele não vai ser capaz de cobrir, né, esses prejuízos que foram acumulados ao longo do ano, ou o produtor ele vai sim ter alguma margem, vai ter uma certa folga se esses preços melhorarem agora nessa reta final de 2021? Olha, Letícia, eu acredito que o preço deva ter, talvez tenha força para melhorar, mas talvez não o suficiente para vir cobrir 100% do custo de produção, ou se em algum momento ele cobrir o custo de produção do suíno, o produtor vai ficar com margem praticamente zero. Então, num momento de dificuldade, num momento de crise, quando você no teu negócio, você consegue ao menos empatar o dinheiro, não está perdendo nada, o produtor já se considera no lucro. Então, acredito que se o mercado realmente conseguir ter forças para nos ajudar agora no mercado interno, os preços melhorarem, é possível chegar ali o preço de venda muito próximo ou igual ao custo de produção, mas margem positiva eu tenho dificuldades em crer que talvez o produtor possa ter nesse ano, a não ser que dê uma viravolta muito forte aí na questão dos preços de exportações de carne suína, os volumes exportados melhorem muito e os preços exportados também, aí sim, aí o mercado teria força para uma remuneração melhor pro quilo do suíno vivo e chegar lá no custo de produção e quem sabe deixar
margem para o produtor. Certo. Valdeci, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Valdeci Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, nos trazendo, portanto, um panorama sobre o mercado da suinocultura lá no estado, então, do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, a questão dos preços pagos ao produtor pelo suíno vivo versus os custos de produção segue em defasagem, o produtor segue tendo prejuízo em torno de R$ 90 a R$ 100, isso falando daquele suinocultor que não tinha nenhum estoque de milho, né, principalmente o milho, né, que a gente vê em patamares muito altos, apesar de ter dado uma certa arrefecida nos últimos meses. E segundo o Valdeci, há uma certa expectativa com a entrada do 13º salário, primeira parcela mais para o final desse mês de novembro e depois a segunda parcela em dezembro, de um possível aquecimento na demanda interna, mas que essa demanda interna não vai motivar uma alta muito exacerbada nos preços pagos pelo suíno, e isso então pode nem chegar a cobrir os custos de produção ou pelo menos empatar com os custos de produção. E segundo o Valdeci, além dessa questão da demanda interna, a gente tem também outros fatores que contribuem para o preço mais baixo do suíno em um momento agora de final de ano que sazonalmente seria de preços melhores. Além dessa questão da demanda interna, da população descapitalizada, a gente tem a questão do preço da carne bovina, né, o preço do boi mais baixo devido à suspensão das exportações para a China e também a questão das exportações de carne suína, que tem tido o preço por tonelada diminuindo semana a semana. Um movimento que, segundo analistas, é provocado pela China, tentando renegociar contratos aqui com o Brasil, já que os preços da carne suína na China já estão muito baixos. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.